boa noite, meu irmão e minha irmã. Estamos com o programa RCC-BH Informa. E hoje, de uma alegria, de forma muito particular, especial, com o Ministério Jovem aqui na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos com os nossos convidados aqui. Gostaria que eles se apresentassem, por gentileza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prazer, meu nome é Giovanni, tenho 39 anos, pertenço ao grupo de oração União de Amor. E lá nós exercemos esse ministério, tanto o Ministério Jovem, quanto os outros ministérios de serviço, para atender a nossa comunidade. Boa noite, meu nome é Poliana, participo do Ministério de Formação, participo do grupo de oração Poder do Alto, na Forania Nossa Senhora da Paz, embora eu pertença à Nossa Senhora da Conceição. Mas estou a serviço aí, de toda a Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito bem, é isso mesmo, meus irmãos. Então, vamos começar pedindo ao Senhor a graça do Espírito Santo que venha sobre nós, para que esse programa possa te atender, chegar até você e levar muita graça, muita sabedoria, muito conhecimento da parte de Deus. Vamos clamar a Deus e o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os nossos corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, o Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar? Meus irmãos e minhas irmãs, quem nunca ouviu aquele grito de guerra famoso nos encontros, retiros de carnaval, por onde quer que você vá? Aqui tem jovem, aqui tem fogo. Isso mesmo, juventude da RCC-BH. Hoje o programa é Ministério Jovem. E nós estamos aqui, já falamos com o nosso convidado, Giovanni e Poliana, sejam bem-vindos. Para dar início, nós vamos fazer a nossa propaganda de costume do Ministério Jovem. Giovanni, é com você. Faz o marketing, a propaganda. Quem é o Ministério Jovem aí, na renovação? Faz aí a divulgação do trabalho de vocês, irmãos, aí frente aos grupos de oração. É a apresentação de vocês, está com você agora, fique à vontade. Faça aí a sua apresentação, marketing agora. Venha do peixe do Ministério Jovem. Muito legal vender esse peixe, né? Porque quando o peixe é bom, qualquer um compra. É muito fácil. Nós, dentro da renovação carismática católica, o primeiro detalhe que nós precisamos ter em mente, se hoje nós temos um grupo de oração, é graças à juventude. Porque nós devemos lembrar que lá atrás, partindo do princípio, inclusive da metodologia de São João Paulo II, na Teologia do Corpo, nós vamos falar do início. No início, no encontro lá em Duquesne, em Duquesne, a renovação nasce de um encontro da juventude. Os jovens que estavam reunidos e que colhem de Deus verdadeiramente esse novo mover para a igreja, que, na verdade, não passa de um resgate de algo que já era do início da igreja. E nós conhecemos sempre que Deus tem uma grande predileção pela juventude. Deus, ele sempre escolheu jovens para realizar tantas coisas. Nós vemos tantos profetas, tantos apóstolos, tantos discípulos, a juventude, tantos santos. E essa juventude hoje é chamada a estar no grupo de oração e ser o sucessor.
ser o portador de um novo tempo. E mais, hoje o jovem está sendo chamado a evangelizar outros jovens. Nós conhecemos tantas realidades de jovens que gritam por socorro, que gritam por necessidades. Necessidades quais, muitas vezes, somente a presença de Deus é capaz. Então, o ministério jovem, dentro do grupo de oração, ele faz 3 verbos, né? Que é pastorear, ou seja, acolher, cuidar, orientar, motivar aqueles jovens, evangelizar, ou seja, atrair outros jovens para Cristo e, claro, formar os jovens dentro das realidades e temas voltados à juventude. Esse é o melhor resumo que eu posso dar. Portanto, se você ainda não tem o Ministério Jovem no seu grupo de oração, mesmo que ainda não tenha um jovem aí, procure o seu forâneo, procure o seu coordenador regional e comece um trabalho com a juventude dentro da sua realidade. Eu testemunho com os meus olhos, com tudo o que eu já vi, e muitos grupos eu sei que irão comentar aqui, que deram muitos frutos. E eu tenho certeza que muitos de nós somos frutos de um dia, de um trabalho, de uma evangelização juvenil. E hoje nós somos chamados a dar continuidade a isso. É isso mesmo. Então, o Ministério Jovem é uma expressão de serviço num estado de juventude, né, irmão? Dentro do grupo de oração que evangeliza, forma, pastoreia outros jovens ali que querem experimentar, né, Deus dentro do grupo de oração. Então, o jovem está ali para acolher, para dar uma direção, o caminho a seguir dentro do movimento. É isso mesmo. Seja bem-vindo você que participa aí no grupo de oração, seja bem-vindo, juventude da Renovação Carismática Católica. E, Poliana, hoje um desafio muito grande, né, enquanto jovem, para que a gente possa ser autêntico com a nossa fé. Partilha conosco, irmã, essa experiência do ser jovem hoje, nos dias de hoje, né? Então, eu penso que é muito desafiador. É muito mesmo, assim. O mundo hoje, ele nos oferece muitas coisas, né, que parecem ser fácil e, no entanto, não é, né? É muito mais complicado, pode ser prazerosa no momento e, para frente, ela vai te trazer muitas dores, muitos sofrimentos. E o que eu vejo, assim, de mais desafiador é você ser o diferente. Que, na verdade, quando você é um jovem cristão, você passa a ser o diferente, né? E eu vejo isso muito, assim, as pessoas com quem você convive, né? Não é que você vai deixar de conviver com pessoas que não vivem na mesma caminhada que você. Só que, no seu dia a dia, muitas coisas que você faz, já não te cabe, que você fazia, não te cabe mais fazer. Hoje você tem esse conhecimento, né, do que o Senhor, assim, Ele deseja para você, e muitas coisas a gente sabe que não agrada ao Senhor. Então, isso é que eu mais vejo, assim, eu acho que o maior desafio é você tem que realmente ser autêntico. É você realmente dizer não para coisas que é normal para todos os outros. Então, acho que esse é o maior desafio. É você ser o diferente, sem perder a sua alegria, sem perder, né, a sua vitalidade, a sua vontade de estar ali, de fazer as coisas. Porém, agora, tudo que você faz pensando no amor de Deus. No amor de Deus para, né, com você e para com os outros. Isso mesmo, que partilha enriquecedora, né, irmãos? A graça de fazer uma experiência com Deus e no estado de vida que a gente se encontra, ser jovem, mas sem deixar de ser santo. Ser santo sem deixar de ser jovem. É isso mesmo. Giovanni, você falava aí dessa vivência do Ministério Jovem, o que é o Ministério Jovem, e partilha conosco, irmão, como que ele atua dentro da realidade do grupo de oração, né? Na reunião de oração, como que atua o Ministério Jovem hoje? Então, o Ministério Jovem, dentro do grupo de oração, primeiro, é interessante e fundamental que tenha um representante no núcleo de serviço. E aí, este jovem
ou pode ser um jovem adulto que faça essa evangelização, ele vai trazer diretrizes para que aconteça dentro do grupo alguma evangelização, alguma formação voltada para os jovens. Lá na reunião de oração, a função é muito básica, que é acolher os outros jovens. Afinal, jovem gosta de ir onde tem jovens, não é? Todo mundo já teve a idade que só vai onde o colega vai. E o jovem, normalmente, é assim mesmo. E nós precisamos ter essa paciência de acolhê-lo nesse tempo, de aguardar o tempo dele reconhecer qual é a necessidade para a vida dele real naquele momento. E aí, esse ministério, ele acompanha esse jovem e realiza um encontro, seja quinzenal ou mensal, paralelo a um encontro de oração que se chama Incendeia, que é o quê? Não é um encontro, não é um grupo de oração para os jovens fora do grupo. Não, é uma formação voltada para a realidade da juventude que não cabe dentro do encontro de oração, do grupo de oração misto. Não é? Lá pode abordar sobre afetividade e sexualidade, sobre escola, sobre família, sobre as realidades que abrangem a juventude, não é? Temas como, por exemplo, projeto de vida pessoal, temas como teologia do corpo, temas como vocação, não é? Que muitas vezes fica tangenciado, né? A gente quer que a pessoa consiga encontrar a sua vocação por aí sozinho, e muitas vezes nós podemos fazer um trabalho de ajudar nessa atuação, nesse discernimento vocacional. Então, esses encontros são paralelos, seja uma vez por mês ou a cada 15 dias, para essa formação específica, para alicerçar aquela juventude e formar frutos maduros dentro da realidade da renovação carismática católica. Então, nós podemos dizer que, dentro da reunião de oração, o Ministério Jovem atua no resgate daqueles que ali fazem parte, né, aqueles que estão ali semanalmente, e forjam eles no encontro, né, no encontro extra ali, mensal, como você disse, dando ali orientações com temas diversificados, né? Interessante que tem muitos também grupos de oração jovens, né? É uma realidade da nossa arquidiocese. Fala para nós um pouco dessa realidade aí, né, do grupo de oração jovem também. Já o grupo de oração jovem, ele é idêntico ao grupo de oração. Idêntico ao grupo de oração. Como assim? Ele vai ter núcleo de serviço normal, ele vai ter os encontros de oração, ele pode fazer os incendeios também separados, vai ter que formar, vai ter que fazer seminário de vida, seminário, aprofundamento de dons, experiência de oração, perseverança, normal, como todo grupo. Só que tem uma única diferença, que se chama o protagonismo jovem. Quem realiza todo o trabalho, integra o núcleo, faz as pregações, as motivações, ministra o louvor, as orações, dentro deste grupo, são jovens. Não é? É interessante, inclusive, que até mesmo o coordenador seja jovem. E aí, este grupo já é mais voltado para a juventude. Mas nós precisamos lembrar sempre que há espaço para a juventude em todos os grupos, principalmente no grupo de oração misto. Lembrando que não existe o grupo de oração adulto, existe o misto. Então, não é impedido que o jovem participe do grupo de oração misto, porque há muitas realidades que a gente vê que, por alguma confusão, em alguns lugares, as pessoas pensam que o lugar do jovem é no grupo de jovens. Não. O lugar do jovem é onde ele queira estar e onde ele experimente verdadeiramente a presença de Deus dentro de uma realidade eclesiástica que o atenda. E aí, dentro desse grupo de oração misto, a gente pode fazer esse trabalho paralelamente, mas o grupo de oração jovem, ele é inteiramente voltado para o jovem. Muito bom. O grupo de oração jovem também é bom salientar que é dentro da realidade de alguns jovens que às vezes não tem um horário específico, né, para participar ali semanalmente por causa de trabalhos, de faculdades. E aí o Ministério Jovem sabiamente olhou para essa oportunidade, viu ali naquela forania, naquela região, enfim, um lugar específico que atenda essas demandas desses jovens, né? Muito bom saber que há
RCC BH, o Ministério Jovem, de forma específica, tem esse olhar inclinado para os jovens, né? Interessante também, irmãos, você que é do Ministério Jovem aí, o Giovanni bem falou, o grupo de oração é o seu lugar, então lá tem espaço para você, você que faz parte, né, do Ministério Jovem, você tem que estar inserido num grupo de oração, é fundamental você fazer parte da expressão maior, da menina dos olhos da renovação. Não tem como ser Ministério Jovem se você não estiver inserido num grupo de oração, né, Giovanni? Não tem como. O Ministério Jovem, ele existe para servir o grupo de oração. Não existe ministério solto. Inclusive, eu até partilhava isso com alguns irmãos essa semana. Não existe um ministério solto. O ministério, ele existe para o serviço. E o serviço, ele existe para a comunidade. Então, é preciso estar engajado em algum lugar. Somente estando engajado que verdadeiramente eu vou viver um ministério. É claro, se eu não estou engajado por alguma realidade neste momento, não significa que eu deixei de ser cristão. Não significa que eu deixei de ser católico. Mas eu não vivo um ministério, porque o ministério implica serviço. E serviço exige que tenha alguém a ser servido. Em resumo, é isso. Então, é preciso verdadeiramente estar num grupo de oração. É interessante vocês falando assim, né, de grupo de oração, porque a primeira vez que eu estive em um grupo de oração, eu nem sabia o que era renovação carismática. E quando eu passei, né, a frequentar esse grupo de oração, e daí que eu fui conhecer, né? Na verdade, eu participava ali, até comecei a ir toda semana, ia com uma amiga e participávamos, e assim, era uma bênção, literalmente uma bênção. Mas não sabia o que era, ainda não sabia o que era renovação carismática. E um belo dia teve um convite, tinha alguns outros jovens lá, e teve um convite para a escola Paulo Apóstolo. E aí, né, hoje nós somos até amigas, a pessoa que fez o convite, né, no grupo de oração, que ia ter uma formação, e eu ficava pensando assim, nossa, o que será isso? Né? Deve ser interessante, ela está falando e que vai aprender. Eu falei, legal, eu acho que eu vou participar desse negócio. E a minha amiga que ia também, ela falou assim, nossa, você vai querer participar? Eu falei, eu quero, vamos. Ela, eu não sei não. Aí tinha um rapazinho lá e tal, que ele falou que ia, né? Ia participar, ia fazer. Ela falou assim, vamos, fulano vai estar lá, eu tenho que ir. Eu falei assim com ela, ai meu Deus, então vamos fazer mesmo. E foi muito legal porque ele participou só do primeiro dia e depois não esteve mais. Mas daí, né, nós continuamos, fomos para fazer a formação. E no primeiro dia começou, né? Nossa, que a renovação carismática é isso, que vamos aprender identidade. Eu falei, meu Deus, que é isso? Mas foi uma paixão, assim, do primeiro momento, foi uma paixão, porque foi se falado, né, o que é renovação carismática, quando surgiu, eu achei fantástico. E para mim era aquilo que estava faltando. Então, assim, foi através de um grupo de oração, né, mesmo eu não estando inserida, como o Giovanni disse agora, mesmo que eu não estava inserida em nada que estava acontecendo no momento dentro da igreja, mas, por um motivo, eu fui para um grupo de oração e lá eu comecei a dar os meus primeiros passos. Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que cada peixe tem a sua isca. E Deus sabe qual é a isca. E a maior isca que existe para a juventude é outro jovem. Interessante, né, irmãos, que Giovanni comentou isso no início, a Poliana veio testemunhando que quantos, né, jovens não vão para o grupo de oração em busca de uma companheira, um companheiro, em busca de um relacionamento, sabe que fulano de tal começou a participar. Irmãos, é a realidade jovem, né? E outro ponto, quantos casamentos já não surgiram dentro desse ministério jovem, dentro de um grupo de jovem, né? É uma realidade fantástica, né, irmãos? Falar do ministério jovem é falar dessa realidade nossa essência. Falo nossa com toda a propriedade, vocês podem perceber que eu também sou bem jovem, não é verdade? 3.3, a idade de Cristo. Oi? Então, estamos ainda no vínculo. Então, é muito legal a Poli falando aqui do seu testemunho, que não conhecia o movimento, e se ingressou, foi através de um convite de uma amiga, tinha uma pessoa lá que a amiga falou que queria estar, e hoje está inserida. Que bênção, né? Louvado seja Deus. Giovanni, continuando essa partilha, irmãos,
O Ministério Jovem, a gente sabe bem que ele exerce muitos encontros, muitos retiros, mas fale dessa proposta das formações para o Ministério Jovem. Como é que funciona isso, né? Que tipos de formação tem o Ministério Jovem? Aquela juventude que chegou no grupo de oração e precisa ser direcionada. Vocês ali, como você falou bem, o irmão que está ali no grupo de oração, está presente no núcleo, ele já fala da necessidade de dar uma orientação, uma formação para aquele público. Fala para a gente como é que funcionam essas formações. Então, a formação do Ministério Jovem, ela é voltada diretamente, né, pautada dentro do documento da CNBB, né, que é o documento da evangelização da juventude. Esse documento, inclusive, foi reescrito, ele tinha um número, depois virou outro número, e cada dia é um número diferente, mas é evangelização da juventude. E lá dentro tem uma coisa que chama formação integral do jovem, que muita gente, quando ouve, já se associa a um encontro que algumas pessoas já participaram, que é o FIGE. Eu já participei desse encontro, já servi nele. Ó, segredo. Se você não fez FIGE, eu te garanto, é o melhor encontro da sua vida. Estou mentindo? Não. Mas a formação integral do jovem ultrapassa o FIGE, porque o FIGE é um encontro de 3 dias. Sim. E aí, dentro lá, todas as dimensões que são pedidas para abordar, porque realmente é preciso formar integralmente. Por exemplo, uma coisa que nós temos feito na nossa região, né, eu sou da Rensa, da região episcopal Nossa Senhora Aparecida, nós estamos fazendo pela internet um projeto, tanto pelo YouTube, com vídeos não listados, que aquelas pessoas que desejam acessar pegam o link, com trabalhos de temas que são voltados para essa evangelização, como, por exemplo, o discipulado, como, por exemplo, dimensões psicoafetivas, autoconhecimento, temperamentos, relacionamentos, amizade, afetividade, sexualidade, genitalidade, masturbação, homossexualidade. São temas que estão inerentes ali dentro, não é? Sentimentos, que são coisas que são importantes, que estão borbulhando dentro da juventude, e a juventude está descobrindo. E aí, há uma linha de trabalho dentro do livro, o livro qual eu te disse que eu esqueci em cima da minha cama, que é a orientação para o serviço com o jovem no grupo de oração. Neste livro, tem todo um itinerário formativo, que aborda a fase catequética, que é quando a pessoa tem um primeiro contato com a renovação carismática, seminário de vida, experiência, né, experiência de oração, aprofundamento dos dons e a perseverança, a tão famigerada perseverança que pouquíssimos grupos experimentam. A fase catequética também, né? O módulo básico aí depois de formação. Vem a fase catequética, que é a escola permanente de formação. É o módulo básico, né, de formação, a formação de ministérios. Né? E aí depois é a específica, que é a de ministérios, e depois a fase adulta. E ao longo desse itinerário, que o grupo de oração faz, paralelamente tem os temas voltados para a juventude. Não é? E aí, inclusive, tem uma formação da Conclade que chama-se Civilização do Amor, que é uma orientação com todo um trabalho voltado para a juventude, e é preciso fazer uma formação, lá no documento da CNBB, peça para que não faça uma formação nem politizante, nem psicologizante e nem espiritualizante. É preciso trabalhar todas as dimensões e formar um ser humano integral, por inteiro. E essas formações, como dito anteriormente, elas seriam ou quinzenal ou mensal, dependendo da realidade de cada grupo, porque também depende da disponibilidade de um local, depende de tantos encontros que muitas vezes acontecem, e claro, além disso tudo, nós temos ainda encontros que abordam alguns temas específicos desses aí, não é? Como namorar é preciso, o próprio FIGE, temos outros encontros de fóruns de teologia do corpo, e aí vai. Né? Despertar é a experiência de oração, né? E aí vai. Então, o Ministério Jovem ele tem uma gama enorme,
uma grande possibilidade para formar jovens maduros e que vão ser adultos por inteiro. Muito bem. Continuando aqui o testemunho da Poliana, né, a história na RCC, ela já iniciou falando que foi a um convite de amiga. E, Poliana, como que continuou aí essa história? Né, você já estava ali no grupo, gostando dos encontros. Qual o próximo passo que você deu até, né, se tornar serva? Conta para nós, irmão. Então, esse foi um grupo que eu pude participar só quando eu estava de férias, na época eu estava na faculdade, e iniciou-se a formação. Então, continuei na formação, na Escola Paulo Apóstolo, ainda era Paulo Apóstolo, isso foi em 2012, e continuei participando. E eu me recordo muito bem que eu tive um chamado muito forte mesmo, durante aquele período da escola, em ser formadora. E aí eu lembro perfeitamente, eu via, né, a alegria de todos, dos formadores, eu falava, eu quero isso para a minha vida, sabe? Eu sinto isso. E eu sentia o Senhor falando muito forte comigo para eu trabalhar. E eu lembro perfeitamente, assim, em um almoço, na época eu tinha a Maria Emília como uma das formadoras, e eu olhei bem para ela e falei assim, eu quero ser formadora. E é muito raro, né? Porque assim, a gente sabe que são poucos que vão para a formação, porque tem tantos ministérios, né? E ela falou assim, nossa, que bom, então, né, vamos rezar e tal, vamos continuar. Só que eu ainda estava num período assim muito instável mesmo. Eu estava em cima do muro, para falar a verdade, eu ainda estava em cima do muro. Mas daí eu fiquei nesse tempo até concluir minha formação. E aí eu conversei com Maria Emília e falei assim, olha, eu quero sim ser formadora, mas agora é inviável, porque eu nem estou podendo participar mais de grupo de oração, porque eu estou em aula, né, estudava à noite. Na minha faculdade não existia nada disso, assim, o máximo que nós conseguimos implementar lá foi com alguns alunos, era um terço. Então, a gente conseguia rezar um terço uma vez por semana, mas isso também foi bem breve, não deu-se continuidade. E daí eu falei com ela, não, olha, eu vou esperar, eu vou me formar em breve, e assim que eu me formar, eu vou arrumar um bom emprego, vou me estabilizar, e aí eu vou participar, né? Vou poder participar de todas essas coisas. E, na verdade, que o tempo passou, eu me formei. Antes de formar, no último período, eu consegui um dia sem aula, então esse era o único dia, era uma segunda-feira, eu conseguia participar de um grupo de oração lá na Boa Viagem. Então, era onde que eu poderia ir naquele momento, ainda em cima do muro, sem saber o que fazer. Me formei, estava em período de crise, a minha área, né, não estava contratando, estava demitindo, e daí toda aquela programação que eu havia feito não ocorreu. E eu ainda esperando, né? Uma hora eu vou resolver e eu vou poder ir, porque aí vai ter carro, vai ser mais fácil. E nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Então, eu fui entrando, assim, em muita tristeza, eu acho que até um início assim, de uma depressão. Mas eu falo que eu sou muito feliz, porque eu tenho anjos, né? Tem muitos anjos assim na minha vida, que são os meus amigos. E essa mesma amiga, né, que me levou, me apresentou um grupo de oração a primeira vez, ela nunca desistiu e ela continuou na caminhada, e ela sempre ia ali rezando por mim. Tinha Maria Emília também, né, que como minha formadora, ela nunca deixou de interceder, junto com todo o ministério, apesar de eu ainda não conhecê-los. Até que, com muito custo, eu sempre tinha uma desculpa, depois que eu formei, eu não tinha aula à noite, então eu tinha todas as noites livres. E eu sempre tinha uma desculpa para não participar de um grupo de oração. Até que um dia, com muita insistência, eu falei, vamos lá, já que você está me chamando tanto, vamos para o grupo de oração. E fui lá para o Poder do Alto, que assim, é do outro lado, né, bem longe assim, da minha casa, mas fui. E de lá eu nunca mais consegui sair. Né? Eu tenho meu chamado lá, com o tempo, né, eu fui saindo de cima desse muro, eu defini qual lado eu realmente queria. E daí eu comecei, né? Comecei a participar das coisas, dos eventos, da renovação, porque eu já sabia o que era, né? Eu já tinha esse conhecimento. Até que um belo dia, conversando, né? E até então quem era o coordenador era o Norton, e eu já tinha, né, uma amizade com ele, com a Tamara, sua esposa.
E aí, um dia, nós marcamos uma reunião, né, na casa dele, e ele só falou assim, olha, daqui a uma semana nós vamos encontrar, mas vai rezando. E daí eu fui rezando durante todo esse tempo, e eu ficava assim, aposto que eles vão me chamar para a formação, mas eu não posso ir ainda, e aquela coisa toda. E esse encontro, mas aí eu acalmei meu coração e falei assim, não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que ser a vontade do Senhor. Se eu estou me colocando a serviço dele, tem que ser a vontade dele. E fui rezando e falei, Senhor, independente do que ele tiver para falar comigo, o Senhor me mostra se é a vontade humana deles ou se é a sua vontade para mim. E daí eu coloquei, né? Eu tinha que rezar pelo menos um terço da misericórdia todos os dias até aquele encontro. E na hora que eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, vamos iniciar com o texto da misericórdia? Eu falei, era a resposta que eu precisava. É de Deus, né? Era de Deus. E daí começamos a conversar e falou, não, uma vez você falou que tinha essa vontade para a formação, e aí, como que é? Eu falei, não, realmente, eu tenho vontade sim. E aí ele começou a conversar, e foi muito legal, porque ele foi me apontando várias coisas. Porque um formador tem que ter exemplo, que um formador você tem que entender que você não vai poder fazer isso, aquilo. E foi falando um monte de coisa. E é muito engraçado que até hoje, né, a esposa dele, ela fala assim, olha, aquela noite eu fiquei com muita dó de você, porque ele pegou muito pesado, ele falou isso e aquilo. E eu falo mesmo com ela, eu falo assim, eu agradeço muito a ele por essa conversa. Porque vários momentos depois disso, porque vai aparecendo, vai surgindo outras coisas, e a gente tem que ter escolhas. E aí eu lembrava muito daquela conversa, e eu falava, eu disse sim, e eu não disse sim ao Norton, eu disse sim ao Senhor. Então, eu tenho que ter essa postura. Então, a partir daí, começou-se realmente a minha caminhada dentro da RCC. Amém. Muito bom. Está vendo aí, irmãos? Você que participa de um grupo de oração, é importante a gente olhar para os jovens que participam lá, dar uma atenção, né, Giovanni? Ficar atento à juventude que está ali, porque Deus, ele usa de todos os detalhes, né? Quantos jovens, né, que participam no grupo de oração, às vezes esperando esse olhar diferenciado de alguém que está ali para poder ser convidado. Dentro dessa linha de raciocínio, Giovanni, como que implementa, né, um ministério jovem aí no grupo de oração? A Poliana já falou ali que ela estava ali frequentando o grupo, e aí alguém olhou para ela lá e começou a pastoreá-la. Como é que funciona essa implementação, irmão, do ministério jovem no grupo de oração? A implementação do ministério jovem é uma coisa simples, não é? Primeiro, o coordenador do grupo de oração tem que desejar. Talvez esse seja o elemento chave e importantíssimo para esse processo. Por que ele tem que desejar? Porque ele tem que confluir dentro daquela oração e ver essa necessidade. Se você ainda não viu, veja. Há uma necessidade. Principalmente se você não tem jovem no seu grupo. A necessidade é urgente. E, a partir daí, elencar pessoas que estejam dispostas a fazer um trabalho com a evangelização dos jovens dentro daquele grupo de oração. Sejam jovens de meia idade ou jovens de verdade. Porque, às vezes, tem pessoas que têm um espírito jovial. Por exemplo, eu tenho 39 anos, mas eu tenho essa pegada de trabalhar com a juventude. Não precisa necessariamente e obrigatoriamente ser um jovem. É claro, se tem um jovem lá, é melhor ainda para ele integrar aquilo que nós chamamos de equipe jovem dentro do grupo de oração. E aí coloca essa pessoa dentro do núcleo de serviço e vamos rezar o que vamos fazer. Se está faltando jovem, faz uma tarde de louvor jovem, faz uma noite de louvor jovem, faz, sei lá, um Fire Night. Se você não conhece, procure saber. É bom. E aí, mas se tem, então vamos começar a aprimorar o trabalho da formação, fazer um pastoreio, procurar saber qual é o processo de formação que essas pessoas já passaram, tanto a nível de seminário de vida e a formação básica da própria Renovação Carismática Católica, quanto dentro da formação específica do ministério. E é preciso termos em mente que não precisamos empurrá-los para fora para buscarem essa formação lá, e acontecer lá dentro. E aí essa implementação ela vai acontecendo. E aí escolhe-se um dia para fazer um incendeia, um horário, e a partir daí tudo flui. Muito bem. E dentro do grupo de oração ali, o Ministério Jovem tem uma faixa etária ou é um grupo de serviço
Explica para a gente aí. O Ministério Jovem é um grupo de serviço, não é? Agora, os jovens que vão estar lá sendo pastoreados pela equipe jovem, são jovens, né? Que aí vai de 15 aos 33. Você é jovem. Vai de 15 aos 33, né? Mas aqueles que vão exercer o ministério não precisa necessariamente ocupar um locus de idade, né? Ele pode estar 60 anos. E aí, nesse momento, é aquela hora que a gente cita a música do Chaves, que existem jovens de 70 e poucos anos, mas existem velhos de apenas 16. A juventude está no coração, né? E é isso. Se você tem a juventude no olhar, no seu sangue, pulsando dentro do seu coração, evangelize outro jovem, traga alguém que vem depois, assim como Moisés fez com Josué, São Paulo fez com São Timóteo, e aí vai. Amém. Recordo que no início, né, da caminhada, tínhamos um grupo de jovens que chamava Amigos de Cristo, e Giovanni falando ali, eu recordo como se fosse hoje, né? Esse grupo de jovens já tinha uma experiência, ou seja, uma espiritualidade com o movimento. E aí a gente já era pastoreado pelo grupo de oração, porque tínhamos uma espiritualidade da renovação, mas era um grupo separado no salão da igreja, aí o grupo de oração era em cima. E os membros desse grupo visitavam a gente toda semana, rezavam com a gente, cuidavam mesmo. E era questão de tempo para a gente fazer a baldeação do grupo de jovens para o grupo de oração. E eu lembro como se fosse hoje que a gente era muito bem acolhido, né? Eles deixavam a gente fazer, né, serviços, acolhida, lembrancinha era com a gente, e a gente queria fazer uma dança, eles deixavam. Então, como é interessante, né, quando os jovens têm espaço, né, o coordenador abre para que o jovem possa atuar. Claro, entendendo bem a dinâmica do grupo de oração. O grupo de oração, ele é misto, tem que ter um espaço ali para as crianças, um dia da apresentação, as crianças fazerem uma encenação, ele pode ter a apresentação dos jovens, enfim, é importante a gente abrir isso, né? Esse programa, ele chega em todas as instâncias da renovação, de todas as lideranças, então vale a gente ressaltar, né? Hoje a gente está aqui falando de Ministério Jovem, somos frutos desse ministério, estamos na liderança hoje, assumindo um patamar de responsabilidade no movimento, sabemos do grau de seriedade que é hoje falar em nome do movimento, mas sem deixar a essência que é a juventude, né, Giovanni? Muito bem. Ô Douglas, até acrescentando a importância desse trabalho com jovens, eu, enquanto adolescente, participei de um grupo de jovens, né, lá na paróquia, e era um grupo, assim, que foi um grupo da época, né, dos meus pais, e depois voltou-se, né, os filhos reuniram e ressurgiu esse grupo. E foi um grupo muito importante para a paróquia. Você lembra bem, né? Lembro demais. Ele também participou. E foi muito importante o grupo de jovens para a minha caminhada, para a minha vida, e eu vejo que para vários outros jovens, né, do bairro, da comunidade, porque até hoje nós temos amizade, esse grupo de jovens, até hoje nós nos reunimos. Hoje a maioria, né, igual vocês disseram aí, a maioria casou-se entre si. Então, hoje nós ainda reunimos, nós ainda encontramos, podemos encontrar, né, para fazer assim, uma festa, alguma coisa assim, mas também nós tiramos um dia sempre para poder rezar. Nesse tempo de pandemia agora, que nós não podemos, né, estar encontrando, nós rezamos o rosário, às vezes uma vez por mês, então a gente reza online. Então, sim, é muito importante, e eu estou dizendo de um grupo um grupo de jovens que nem fazia parte da renovação carismática, que nem tinha essa espiritualidade. Então, como foi importante? E eu fico pensando, né? E esse grupo de jovens, né, que tem a espiritualidade da RCC. Então, isso é muito importante. Eu, sinceramente, eu gostaria muito de ter conhecido a RCC enquanto ainda, né, enquanto jovem ainda. Mas, né, não foi naquele momento, mas hoje eu vejo com outros olhos como é importante cuidarmos da juventude, porque a juventude é o nosso futuro. Muito bem. Falando do núcleo de serviço, e ainda com o tema Ministério Jovem, o Giovanni já citou aqui, mas é importante frisar
que o Ministério Jovem precisa ter um elo lá no núcleo, né, irmão? É importante, isso precisa ser frisado, né? É fundamental tanto por entendermos a obediência que o ministério deve ter para com o coordenador, mas também entendermos a necessidade de que os adultos devem dar o apoio necessário para aquela juventude. E quando nós falamos de apoio, é apoio. Orientar quando está em excesso e motivar quando está faltando. Isso é apoio. Não é apenas cercear, ou apenas perseguir, ou apenas dizer, o jovem, ele é de passagem. O jovem é só da festa. Não. É verdadeiramente motivar aquela juventude dentro daquela realidade para que ela possa produzir e constituir um trabalho coeso e concreto de acordo e em comunhão com o grupo como um todo. Não é? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, não adianta eu marcar um encontro para a juventude na minha paróquia no dia do congresso. O que eu estou acrescentando? Não, eu estou diminuindo. Por isso é importante estar em comunhão. Muito bom. Poliana, você entrou para o movimento, foi convidada, e fala para a gente da sua... de você estar sendo inserida no núcleo de serviço. E como é que foi essa transição para o núcleo, né? Agora que a gente está falando a importância do Ministério Jovem no núcleo de serviço, enquanto você ali, ainda jovem, partilha conosco essa experiência, irmã. Então, a minha experiência, né, enquanto núcleo, era a nossa realidade, né? Necessidade. Então, a necessidade, porque o grupo de oração ele estava, né, precisando de pessoas que soubessem realmente o que é a RCC, porque foi um momento de transição, né, de coordenação do grupo. Então, eu participo do núcleo hoje como um apoio mesmo, como um auxílio, e é feito com muito amor. Né, com muito amor. É claro que a gente tem o sonho de ter o grupo totalmente estruturado, dentro de tudo que necessita, mas hoje a gente, né, eu entrei por necessidade, mas permaneço por amor mesmo, e nessa intenção de que ali vão surgir novas pessoas, novos participantes do núcleo, para poder ter esse sustento e essa base para o núcleo. Amém. Ela falava que antes ela tinha feito o processo, né, de formação antes, né, irmãos? Então precisa ficar bem frisado. Após a formação, com todo o discernimento, né, ela foi acolhida, convidada para o núcleo de serviço. Isso é importante. Giovanni, o Ministério Jovem tem uma faixa etária para participar, irmãos, dentro, né, do próprio ministério em si? Tem uma faixa etária de idade? Você falou ali, brincando, que a gente é jovem, até 33 anos ali pode ser inserido, mas explica mais isso para a gente, com relação a isso, né? Tem tantas pessoas que a gente vê que está nos encontros de jovens e já é casado, mas porque gosta de estar lá, e, enfim. Então, a maioria daquelas pessoas que estão dentro do encontro de jovens que já são casadas, é porque, geralmente, dentro da forania deles lá, eles exercem algum pastoreio de jovens. Por exemplo, o nosso coordenador hoje, da nossa arquidiocese, que é o Paulo Heloísio, né, Paulinho, ele é casado, né? E até o Zé Carlos, no ano passado, quando a gente conversava, o Zé Carlos falou assim, mas aqui, não há nada que impeça alguém casado de exercer o Ministério Jovem? Não. Por quê? Porque ele precisa ter em mente que ele está ali para evangelizar, e então ele está fazendo um pastoreio, não é? E às vezes até se formando, porque há muitas das dimensões que nós estamos trabalhando com a juventude que nós lá atrás não tivemos oportunidade de sermos trabalhados nela. Seja por falta de oportunidade ou por falta de compreensão dentro das realidades em que nós vivíamos. E aí, é ter isso em mente, que verdadeiramente pode ter um adulto lá, mas que ele tenha em mente que ele é um adulto. Não é?
Não é interessante, às vezes, você ter uma pessoa lá que é um adulto, se negando de ser um adulto, tentando ser o jovenzão, o tiozão. Aí, verdadeiramente, é alguém que precisa ser formado de um modo mais extraordinário para buscar um amadurecimento da última fase, justamente, da formação do jovem, que é a fase adulta, que é essa transição para ele compreender que ele é adulto, não é? E evangelizar jovem não é ser mico de auditório, né? Porque tem gente que pensa que precisa ser o Liminha lá do programa do Gugu lá. Não, nada disso. É ser quem você é e ponto final. Mas, tendo em mente, eu evangelizo jovem. E para evangelizar jovem, existe um elemento importantíssimo: a caridade, que vai moldar a paciência, que vai moldar a perseverança, que vai moldar tudo isso. E a gente tendo em mente, eu estou salvando outra alma, né? E, claro, estou formando outra liderança que vai vir depois de mim. E que essa liderança seja melhor do que eu fui. O espírito jovem, né, irmão? Quando você falava aí que não há esse limite de idade, mas quantas pessoas adultas, casadas, pais de família, com esse espírito, esse vigor, que tem uma criatividade muito grande, que acrescenta, né, na juventude, na proposta do grupo ali, com trabalhos, dinâmicas, enfim. É muito válido, a gente está sempre aberto a acolher. Falando ainda sobre ministério jovem, quem é responsável de implementar, né, o grupo de oração jovem, Giovanni? E aí é importante a gente ter em mente, inclusive naquele mesmo livro que eu já fiz a propaganda aqui, a orientação dos serviços, né, dos jovens, lá fala que quem discerne a fundação de um grupo de oração sempre é o Conselho Arquidiocesano. E aí, então, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, a forania que vai fazer esse discernimento em nome do Conselho. Lembrando que o coordenador de forania ele é membro do Conselho. E aí, mas, querendo ou não, quem vai fazer esse pastoreio, tanto o início, os primeiros contatos, é o coordenador de Ministério Jovem da forania. E também ele acompanha esse grupo depois, mas iniciar é o Conselho Arquidiocesano. Muito bom. Próxima pergunta é: quando há divergências no grupo de oração misto, que participam jovens e adultos, em relação à linguagem e músicas, quem é responsável para discernir a separação do público ou manter o grupo de oração? A mesma ideia, o Conselho Arquidiocesano. Por quê? Porque se só há um conflito de linguagem, é preciso a gente ter em mente que talvez o próprio grupo precisa se reinventar. Porque, como você disse, o grupo de oração ele precisa ter espaço para todas as idades, pois ele é misto. Ele não é GOV, né? Grupo de oração velho. Não é. Ele é um grupo de oração misto. Ele é voltado para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para todos. E há uma linha, inclusive, dentro da renovação carismática no Brasil como um todo, numa preocupação de que, se não investir na juventude, não haverá uma renovação daquele grupo. E, consequentemente, o grupo estará fadado a uma falência, a ter um prazo de validade, porque nós temos prazo de validade. Amanhã eu posso vir a falecer, ou não poder mais exercer o ministério. E aí é preciso nós termos essa clareza. Mas, se nós temos um grupo de jovens que não conseguem estar no grupo, como você disse lá atrás, por questão de horário, por essas questões, aí a gente pode discernir e montar um grupo em um horário alternativo. Inclusive, tem horário muito alternativo. Não sei se você já ouviu falar que existe grupo de oração na sexta-feira, 10 horas da noite. 11 horas da noite. Em São Paulo é muito comum isso. No centro de São Paulo, existe grupo de oração 11 horas da noite. Porque se o jovem pode ir para a balada após a aula, por que ele não pode ir para a oração? Para a adoração. Então, é essa que provavelmente e é o principal ponto que nós temos que ter como viés. Porque se nós fizermos por linguagem, o grupo nascerá de uma divisão. E aquilo que vem para dividir não é de Deus. A próxima pergunta, com relação ainda
trabalho, o exercício ali do Ministério Jovem no grupo de oração, quais são as atividades que os jovens podem desenvolver no grupo, né, para ele ser bem acolhido, ter esse espaço, né? O coordenador viu a necessidade de ter, né, um Ministério Jovem lá. O que fazer? O que os jovens podem ajudar, contribuir no grupo de oração? Boa pergunta. Neste momento é interessante a gente falar que jovem não é distribuidor de papel, nem de lembrancinha. Claro, ele pode fazer? Pode e deve, mas não é a única coisa que ele pode fazer. O jovem também pode ser intercessor, o jovem pode ser músico, inclusive a maioria dos músicos que nós temos na nossa arquidiocese são jovens. Inclusive, é uma briga que a gente enfrenta, porque quando nós vamos no grupo de oração, fala assim, tem algum jovem? Não, não tem não, mas você olha, o músico é jovem, o intercessor é jovem, tem jovem. Mas aí eu vou elencar qual é o trabalho direcionado, e eu vou ler aqui, não vou me fugir dessa ideia, para não esquecer de nenhum dos tópicos. A primeira coisa, ajudar no pastoreio dos jovens daquele grupo. Pega os dados, senta junto, motiva, empresta a Bíblia, reza o texto junto, ajuda, encaminha para a catequese, encaminha para o crisma, encaminha para ir para a adoração. Pastorear. Conscientizar e estimular esses jovens, né, a estar na missa, participar da missa junto com eles. Igual, por exemplo, a Poliana contou um caso aqui do irmão que falou que ia fazer a formação e depois ele nem continuou. Às vezes já tinha até feito a formação, só que ele falou que ia para poder motivar outras pessoas a irem. É a isca. Motivar o jovem a ir para a formação, estar junto com ele, colocar no carro, coisa que o Ministério Jovem ama fazer, andar com o carro. A polícia está vendo, não, né? Com 10 pessoas dentro do carro. Mas levando, vira van o carro. Por quê? Porque leva. É uma das funções. Ajudar nisso também. Né? Desenvolver atividades específicas, como o Incendeia, tardes jovens, Semana da Juventude. Quantos grupos de oração que têm colhido tantos frutos com a Semana da Juventude? Se você não conhece, se você nunca fez, faça. O mês da juventude, mês das lazer férias. Espírito. Aí vai vir, tem um lazer no espírito. Vamos comer pipoca hoje, assistir filme? Cinema, visitar idosos, asilos, parque municipal, enfim. Né? Vamos fazer uma coisa prática, vamos fazer um trabalho social, vamos limpar o nosso bairro. É coisa que o jovem pode fazer, ué. E também realizar retiros voltados para o jovem, despertai, finge, namorar é preciso. Tem um vindo aí que está bombando, viu? Coração em Fogo. Tem novidade aí, hein? Coração em Fogo. Se você não viveu, você ainda vai viver. Nós vivemos o ano passado no Congresso Nacional da Juventude em Aparecida. Era para viver no estado esse ano. Mas espera, que vai incendiar essa juventude. Ô, glória! E claro, por último, colaborar para que esses jovens entrem para o grupo de oração. Também encaminhar o jovem para a escola permanente de formação. Às vezes você possa conhecer como Escola Paulo Apóstolo, mas escola permanente de formação, que é a mesma coisa, porque eu sou desse tempo também, né? Mas eu aprendi a fazer a transição. E é essa a função, esse é o trabalho. Trazer o jovem para dentro, encaminhá-lo, formá-lo e entregar servos aptos, não somente perante a renovação carismática, mas perante toda a igreja e principalmente para a sua própria vida. Pessoas conscientes e que consigam dar uma resposta evangélica no seu dia a dia. Essa é a atividade que nós vamos fazer com o jovem no grupo de oração. Ô, Giovanni, se você me permite, eu concordo com todas essas atividades aí, mas, para mim, uma das atividades essenciais que eu acho que isso o jovem sabe fazer com maior maestria, né? Claro que acho que todos conseguem, mas o jovem é com maestria, assim, é o natural dele, é a alegria. É a alegria, é essa alegria contagiante.
E isso faz toda a diferença. Então, quando nós vemos que tem jovens, né, jovens inseridos dentro do movimento, que trabalham, que fazem, que promovem todas essas atividades que você listou, mas fazem com alegria, com amor, isso é muito contagiante. E por mais que nós não somos no Ministério Jovem, mas quando a gente vê o jovem fazendo isso, nos leva a querer trabalhar mais e mais para estar ajudando esses jovens. Porque os jovens, como eu disse, né, é o nosso futuro. E essa alegria que eles trazem, né, que vocês carregam com vocês, isso nos contagia de uma forma muito gostosa. E é muito bom isso. E talvez eu possa acrescentar também o brilho no olhar. Porque o jovem, simplesmente, ele brilha. Né, diante de uma adoração, diante de uma oração, numa entrega, você olha no olhar do jovem, o olho brilha. Isso já te alimenta, talvez, ou vamos dizer assim, paga todo o seu salário daquele momento. Seja jovem. Verdade. Quando eu ainda participava na transição de sair do Ministério Jovem, né, eu coordenei o Ministério Jovem na Forania, né, ali em 2006, 2009, fiquei um período estendido ali, que na época a coordenação durava 3 anos. Então, eu fiquei no período de 2006, 2009, no Ministério Jovem, na Forania. E isso, quando a Poliana falava a respeito da alegria no olhar, esse brilho, né, que o Giovanni fala, a próxima missão que o Senhor concedeu, coordenar o grupo de oração. Ah, irmãos, o meu grupo de oração, lá no Céu Azul, Espírito Santificador, eu tinha 23 anos, é como se fosse hoje, eu recordo, eu tinha 23 anos, 2010. Aquele grupo de oração era lotado de jovens, porque tinha um jovem à frente do grupo de oração, né? A Poliana falando desse brilho no olhar, dessa alegria, e os jovens lá tinham espaço, né? Porque como jovem eu dava essa oportunidade também, não porque os outros coordenadores não davam, mas eles tinham como coordenador uma referência, né? Então tinha teatro, tinha dança, tinha acolhida, tinha, né, uma participação muito intensa da juventude lá, e os servos do grupo de oração ficavam tudo doido comigo, né? Porque o coordenador jovem e deixar os jovens à vontade, e eu tinha que controlar, né? Porque às vezes os jovens extrapolam também, né? Eles se estão tão à vontade que eles ficavam louvando lá e esqueciam de voltar para o banco, era da pregação, e eles queriam louvar mais, mas para dizer que quando tem um jovem, né, à frente, ele atrai mais jovens. E eles precisam de ter esse espaço, né? Hoje, graças a Deus, a gente percebe a juventude em massa, né, nos nossos eventos, nos nossos encontros da renovação, nos grupos de oração. A juventude é muito presente. Fomos presenteados com um santo jovem. E é uma alegria para nós dizer isso, né? É possível ser santo nos dias de hoje, né, Giovanni, né, Poliana? É possível buscar essa santidade, não só no contexto aí que a gente diz, enquanto vivência da fé, mas sim buscar os altares da igreja, né, Giovanni? Sim. E uma coisa que é incrível da juventude, é indo de encontro a uma fala de Dom Washington Cruz, arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, que ele fala que a Santa Missa é no tempo de Deus, não existe hora. E a juventude consegue viver isso com perfeição. Você quer ver a juventude perder o seu tempo e alcançar os altares? Coloque-os para adorar. Coloca Jesus lá, ninguém quer ir embora. Não tem hora para acabar, não tem hora para começar. Esquece-se da janta, esquece-se que está sem chave, que vai ter que pular o muro para chegar em casa. E isso, verdadeiramente, esse desprendimento da juventude é que verdadeiramente levará não somente os jovens, mas cada um de nós para os altares. E nós podemos lembrar e observar um santo jovem que eu amo observar, São João. São João apóstolo, São João evangelista. Ele, levado pelo amor da juventude, o amor totalmente desprendido, ele foi o único que foi capaz de ir até a cruz com Cristo. Se você perdeu essa capacidade, busque ela de novo. Porque somente quando nós conseguimos verdadeiramente ir com o Senhor até a cruz, que nós alcançamos esse altar. E isso está reservado para você, jovem, também.
Nós temos aí São João Paulo II, o santo dos tempos aí da juventude. A igreja precisa de santos. Famoso por essa fala, né? Santos de calça jeans, santos que comem hot dog, santos que vão ao cinema. E essa é a realidade. A igreja precisa mais ainda de você, jovem. Seja santo com a sua realidade, no seu estado de vida. Viva a radicalidade da juventude, a santidade do namoro santo, da entrega, da busca, né, pela vida em Cristo. E aí a gente percebe quantas pessoas se ingressando nos seminários, né, nas comunidades, quantos jovens se entregando também aos sacramentos, né, da ordem, principalmente do matrimônio, na consciência mesmo da importância, né, de um encontro com Deus. Ele se endireitando a sua vida nesse caminho, né? É linda a nossa expressão carismática, mais voltada para a juventude, né? Uma juventude sensata, que se encontrou, ela dá fruto, né, irmãos? 30, 60 e 100 por 1. E uma coisa que é muito importante, né, é ressaltar, principalmente para você, jovem, a santidade é uma escolha. E é uma escolha que você tem que fazer. Porque, como nós falamos, né, no início, hoje o mundo nos oferece muitas coisas, mas você pode escolher o caminho da santidade. Ninguém nasce santo, mas nós podemos alcançar essa santidade. Isso depende da escolha que nós fazemos para as nossas vidas. Amém. Queria agradecer os irmãos aqui pela presença, pelo carinho, e dizer para você, jovem, né, participante aí do Ministério Jovem da Arquidiocese de Belo Horizonte, vale a pena ser de Deus. Para o mundo talvez seja, né, loucura, mas para nós é motivo de salvação. Seja santo, busque a santidade, conversão diária. Namoro santo é para nós, é possível nos dias de hoje, né? Um casamento santo, para você que já é casado e ainda atua no Ministério Jovem, é possível. Para você que gostaria também, né, de ter uma castidade no dia de hoje, busca por isso, seja santo no seu estado de vida, viva a sua castidade, viva a sua santidade, né, irmão? Quanto a gente precisa de frisar, não somos, né, retrógrados do tempo antigo, não, isso é possível nos dias de hoje, ser santos de calça jeans, né? Louvado seja Deus por esse encontro, por esse programa com a juventude. Eu quero agradecer mesmo você e peço, divulgue, compartilhe com toda a juventude também, como a gente falou no início, quero frisar, que toda a juventude possa, né, receber esse programa, por isso compartilhe esse link. Quero agradecer o Giovanni, Deus abençoe, meu irmão, que a graça de Deus esteja com você também, Poliana, e até o próximo programa, né, se Deus quiser. Espírito Santo, 20 Espírito Criador, que é o mesmo Espírito, só que Criador. É difícil. Pode ir. Você quer que eu faça? É o segundo programa, esse mesmo, a gente já Espera, agora espera, senão você não vai conseguir não. Pode. Respira. Toma água. Então, vamos. pode ir banheiro. Brilho no olhar. Central. Ao Pai, o Filho, Criador, Salvador. Tem que colocar pra botar. Tava tão legal, velho. Vai dar pra voltar. Fiz a propaganda aqui, a orientação. Boa noite. É melhor com o microfone ligado. Boa noite, meu nome é Poliana, eu sou do Ministério de Formação, estou aí, né, no grupo de oração. Bom, pastor. Ele vai colocar isso no making off. Você não vai fazer isso, viu, Carlos? E até o próximo programa, né? Se Deus quiser. Falou, compartilhou o link. Falou. Até o próximo programa que eu vou estar ali. Eu sou